Quantos que eu preciso investir para fazer 10 mil reais? Ou para fazer 5, 15, 20, 30, 40? Ah, Caio, essas pessoas na internet, elas só falam de quanto elas faturaram. Eles escondem os segredos dos investimentos, a quantidade de dinheiro que eu preciso investir nas minhas campanhas. Isso aí, muitas vezes, a sua forma de pensar quer dizer que a gente esconde só para não falar que gasta? Cara, é meio óbvio, né? Eu entendo que quando você investe em tráfego pago, é meio óbvio que há um investimento por trás. É óbvio que quando eu faturo X, tem um custo por trás, porque eu estou investindo em tráfego pago. Então, as pessoas falam, vocês não falam que investem em anúncio ou a quantidade, porque toda empresa fala dos seus faturamentos. Mas, para você aqui, como eu quero ajudar você nesse canal, como eu quero que você entenda, tenha clareza e, de fato, entenda, assim, cara, uma visão. Caio, quanto em média uma pessoa que fatura 10 mil investe? Quanto em média uma pessoa que fatura 100 mil investe? Quanto é preciso? E mais do que isso, eu vou te mostrar uma planilha, uma ferramenta que vai te direcionar para você entender a visão, que é cálculo básico, pessoal. Vocês esquecem que anunciar no Google Ads é matemática de padaria, matemática básica. 5 cliques com custo X vai dar quanto de custo, quantas vendas? E tudo isso eu vou te dar as médias de cliques por produto, as médias de cliques por venda, tudo isso eu vou te dar aqui. Então, claro, antes de mais nada, se inscreva nesse canal. Estamos aí toda semana, há mais de 3 anos, te entregando conteúdo gratuito, te ajudando a performar melhor, a ter noção se é para você estar no mercado. Ajudei aí vários de vocês a venderem na internet, então contribui com o seu like e se inscreve no canal. Isso é importante para o canal, é a maneira de você retribuir e falar, Caio, eu gosto do seu conteúdo, quero te acompanhar mais, eu quero ser notificado quando tiver novos vídeos. E só no YouTube eu tenho vídeos mais profundos, porque no Instagram são dicas diárias, rápidas, e aqui no YouTube são aulas que realmente resolvem problemas. Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu mexer na planilha para vocês, primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre isso é o seguinte: tudo depende de estratégia. Tudo depende de estratégia. Cara, você fala o tempo todo disso, porque tudo depende de estratégia. Por exemplo, eu vou estimar na planilha a quantidade de investimento, a quantidade de produtos, a quantidade de cliques para fazer uma venda. É uma estimativa seguindo o que, Caio? Seguindo um padrão. Primeiro, eu sou um cara que já investi mais de R$1 milhão em anúncio. Eu tenho um padrão de cliques por venda. Segundo, porque eu tenho milhares de alunos, mais de 30 mil alunos ao redor do mundo. Então eu tenho os padrões dos alunos. Eu sou o cara que mais tenho dados compilados sobre o que funciona e o que não funciona. O que dá certo e o que não dá certo. Então, primeira coisa, a minha estimativa não é no olho, não é a zóio, não é algo que eu tirei. Ah, Caio, mas minha campanha não é esses dados. A sua campanha você criou 3, talvez. Então você não tem um dado estatístico, uma amostragem para falar que o seu é isso, e o Google é assim, e a quantidade de cliques por venda sua tá errado. Cara, pensa comigo, você já analisou mais de 300 campanhas? Você já teve mais de 500 campanhas? Então eu tenho uma amostragem maior para te falar, para ser confiável naquilo que eu vou te mostrar aqui. Mas segundo ponto, por que tudo depende de estratégia? Porque tem estratégia que você gasta R$100 e faz 10 mil. É difícil? É difícil. É improvável? É improvável. Acontece. Um lançamento, por exemplo. Eu posso investir 1.000 e fazer 10, eu posso investir 300 e fazer 5 mil. Eu posso também, ao mesmo tempo, em outra estratégia que está mais apertado, gastar 10 mil e voltar 15. Como eu posso gastar 10 mil e voltar 50? Vai variar demais nas estratégias. Caio, não entendo de estratégia, fica tranquilo que no final eu vou dar uma pitágora sobre isso. Mas isso, todas as estimativas variam de acordo com as suas estratégias. Muita busca no produto, baixa busca, é Brasil, é gringa, é lançamento, é display, é o quê? É que tipo de assunto? E aqui se vale para tudo, tá? Então depende da sua estratégia para você entender isso aí. É produto com muita pesquisa. Enfim, vamos lá. Vamos para a parte importante aqui que eu consigo explicar melhor para vocês, que é diretamente aqui na planilha. Então aqui eu estimulei. Vamos lá. Para quem não entende Excel, não tem problema. São várias colunas, né? Algo básico aqui. Cada coluna representa alguma coisa. Então aqui, cada coluna tem um produto, ó. Um produto e tem uma linha aqui com os dados importantes. Aqui o outro produto, o terceiro produto, o quarto. Aqui eu coloquei uma estimativa de 5 produtos. E no final dessa estimativa, nós fizemos aqui 10 mil reais. Ó, tá vendo aqui? 10 mil reais nós fizemos seguindo essa estimativa. Com o investimento de 8, nós investimos 8 mil e voltamos 18 mil reais. Um caso real que acontece
muito provável o que eu fiz aqui, tá? É óbvio, eu tirei as campanhas de teste que pode ter dado errado, tem campanhas que dá negativo, tô dando uma estimativa daquilo que dá certo para bater 10 mil. Aqui pode estar incluído 5 campanhas de teste que deram errado, que deram ROI negativo, tá? Eu estou incluindo dentro das campanhas que deram certo o investimento. Caio, mas por que você não coloca aqui algo que deu errado? Eu poderia colocar aqui, posso até estimar aqui algo dando errado também, que acontece a cada 5, 6 produtos, alguns dão errado. Então, por exemplo, se eu fizer uma estimativa aqui de um produto para dar ROI negativo, eu consigo mesmo assim encaixar aqui um outro formato para te dar esse ROI positivo. A ideia não é trazer aqui exatamente o clique por venda, é uma estimativa de um padrão. Tá, aqui deu ROI negativo e mesmo assim não alterou. E poderia essa ter dado ROI negativo e outra positivo. Poderia ter tido 3 negativo e 2 muito positivo. Poderia ter tido 10 negativa e 5 positivo e ter feito 10 mil reais no mês livre. Líquido, mas vamos falar de faturamento sobre isso daí. Então aqui eu coloquei mais ou menos esse processo aqui, tá? Vamos lá, vamos estimar. Caio, vamos supor que eu tenho 6 produtos, eu subi 6 produtos. E aqui eu coloquei uma estimativa de cliques por venda, ou seja, dentro de um padrão, já marque aí no seu caderninho, dentro de um padrão daquilo que funciona, a quantidade de cliques para você fazer uma venda no Google, ela varia entre 15 a 25 cliques. E para ter ROI, ou seja, para ter saldo positivo, tem que estar abaixo de 25 cliques. A maioria das campanhas padrões, não é uma regra, é um padrão de campanha que dá saldo líquido, saldo positivo. São campanhas que vendem abaixo de 25 cliques. 25 cliques qualificado. Não sabe o que é qualificado? São termos de pesquisa de pessoas que estavam querendo comprar o seu produto. Tem que entender mais sobre métricas também, além de aprender sobre isso daqui. Inclusive, se você quer dominar esse assunto aqui, no GPA 3.0 que vem por aí, vai ter esse daqui no detalhe, tá? Detalhadamente sobre esse assunto aqui. Mas vamos lá. Então, se para eu fazer uma venda é entre 15 a 25 cliques, aqui eu coloquei que nessa campanha eu fiz uma venda a cada 16 cliques, nessa campanha eu demorei 20 cliques para fazer uma venda, nessa campanha 25 cliques, nessa 15, nessa 13, nessa 20. Poderia ser assim, Caio? Nessa eu demorei 8 cliques para vender, nessa 35, nessa 9, nessa 29, nessa 35... Não, por quê? Porque como eu sei que a métrica padrão é até 25 cliques, no máximo 30, eu nem chego numa campanha com 35 cliques. Eu nem espero chegar a 35 cliques. É 30 no máximo. Então eu nem tenho essa estimativa por isso. Agora, 8 cliques pode acontecer? Pode acontecer. Porque pode ter um clique por venda e várias campanhas vão variar. Algumas vão ter 8 cliques, outras 2 cliques por venda, outras 28, as outras 17. Eu fiz uma estimativa aqui variando dentro desse processo. Então aqui eu fiz mais ou menos isso daqui. Vamos pegar esse aqui 15. Ó, já mudou aqui, ó. Segunda coisa, o volume de busca. Quantas pesquisas tem por mês em cada produto? Isso é importante para você definir a quantidade de investimento que você vai ter. O volume de busca, a estratégia tem muito a ver com o volume de pesquisa no produto. Então, esse volume que tem de pessoas pesquisando por cada produto no Google por mês interfere no meu custo, interfere na quantidade de produtos que eu vou subir, interfere na quantidade de investimento que eu vou subir. A minha comissão interfere no meu resultado. O meu CTR. CTR médio é mais ou menos isso, o CTR, ou seja, a quantidade de volume de busca, vamos chamar de impressão. Volume de busca tem a ver com a quantidade de impressão por mês que você recebe, certo? E o CTR é a porcentagem de pessoas que clicaram no meu anúncio sobre a quantidade de pessoas que viram o meu anúncio. 4 mil pessoas pesquisam pelo produto e se eu tenho um CTR de 15%, quer dizer que eu tenho 600 cliques. 15% desses 4 mil clicaram, que são 600. Então eu fiz a continha aqui. A quantidade de vendas por mês vai dar 75, seguindo essa lógica. Se eu tenho 8 cliques por venda numa campanha, se eu tenho 4 mil buscas, uma comissão dessa, um CTR desse, eu faço 75 vendas. É só eu dividir 600 cliques dividido por 8. Se a cada 8 cliques eu faço uma venda e eu tive 600 cliques, eu fiz 75 vendas, matemática básica. E se eu paguei no clique R$ 4,50, eu tive um custo de 2.700. Ué, se cada clique eu pago R$ 4,50, quanto que eu pago em 600 cliques?
600 vezes 4,50. Eu tive um custo de 2.700 e eu faturei R$ 11.250 nessa campanha. Como isso, Caio? Se eu fiz 75 vendas numa comissão de 150, é só multiplicar 75 vezes 150. Vai dar R$ 11.250. Aí o faturamento menos o custo vai dar aqui um saldo de 8.050. Numa margem, aqui está errada a margem. Margem é o saldo dividido por esse daqui, tá? Dividido pelo faturamento. Uma margem de 76% de resultado, margem líquida. Eu falo que uma margem boa é 53%, mas não é por campanha, é no contexto. Eu quero ter uma margem de 53%. O que é isso, Caio? A cada 10 mil que eu faturo, eu investi 5. Eu investi 50% do meu faturamento. Por exemplo, se eu faturei aqui, se eu faturei 23 mil, eu investi aqui basicamente 8,3, que está errado essa margem aqui. Então aqui eu tive essa margem de 64%, ou seja, eu investi 64% em relação àquilo que eu faturei, que no caso foi R$ 8.000. Tá alta a margem média é 50%. Já calcula isso, a margem média é 50%. A cada 10 mil que eu faço, eu invisto 5. Tá? É médio, mas pode ser muito melhor. Eu posso investir 5 e voltar 30, como eu posso investir 10 e voltar 12, depende da quantidade de teste que você está fazendo naquele mês, depende da estratégia que você está fazendo, da quantidade de erros que você teve. Mas vamos lá, para te dar essa clareza, Caio, eu quero entender mais. Quais variáveis mexe no resultado final? Primeira coisa, vai ser assim, tá, pessoal? Uma campanha vai faturar muito, a outra boa, a outra média, a outra vai faturar pouco, a outra pouquinho, e uma vai dar negativo, outra pode dar negativo. Vamos pegar outras negativos aqui. Aonde que eu faço ficar negativo? Aumenta o CPC. Aqui não vai dar ainda. Vamos aumentar o CPC aqui. Aqui está com uma margem boa, vamos pegar R$ 7. Não deu ainda. Vamos aumentar o cliques por venda, que interfere no resultado final. Aí, ó, vamos pegar mais 30 cliques. Beleza, negativo também. Vamos aumentar ainda, diminuir a comissão aqui. Beleza. Então vai ser mais ou menos assim. Pode ser que seja mais vermelho, mais negativo que positivo? Pode ser, porque esses testes. Aonde está o segredo? Eu vou testar produtos até encontrar esse mecanismo, aonde dentro dos testes, dentro das minhas 6 campanhas, das minhas 10 campanhas, das minhas 20 campanhas, das minhas 5 campanhas, eu tenho mais campanhas que performam bem do que campanhas que performam mal. Mas sempre vou ter, presta atenção, sempre vou ter 3 fases de campanha. Sempre. Campanhas testes, e dentro dos testes eu fico mais negativo que positivo. São campanhas que eu estou testando. É muito normal de 5 eu acertar 1, 2. Então eu errei 3 para acertar 1, errei 4 para acertar 1. Às vezes eu errei 5, às vezes eu acertei 2, e vai variar. Mas a campanha de teste, nas campanhas de teste eu fico normalmente negativo, porque eu estou tentando achar o produto para encaixar nos campeões. Então tem fase de campanha teste, fase de campanha mais ou menos, campanha média. O que é campanha média, Caio? É aquilo que eu falei. Fatura pouquinho, saldo é um ROI pequeno, ROI, retorno sobre pequeno. E a campanha campeã, campanha produto, né? Campeão, que é o quê? Fatura muito e com margem alta. Ou seja, eu vou passar por isso daqui, eu vou testar produtos e aqui eu tenho que ficar mais negativo. Eu vou ter campanhas, produtos que dão uma margem pequena, um ROIzinho, 100 conto, 30 conto, e eu vou ter produtos campeões, campeões que me dão o resultado que compensa todos os campeões, que compensa todo o resto. Então eu vou ter essas 3 etapas em todo o processo de gama de produtos, de teste. Pessoas nem conseguem passar da fase de teste normalmente, elas ficam desesperadas. Então sempre vai ter aquele que dá muito resultado, aquele que dá um resultado médio e aquele negativo. Às vezes a sua proporção vai ser maior, você está mais negativo do que positivo, você está mais médio do que campeão. Mas a ideia é o seguinte, a busca do resultado, da mudança de vida vai. A hora que eu começar a encontrar campeões, e só vou encontrar campeões testando. E quando encontrar, resolveu, se paga. Ó, esse paga todos os esses. Esse paga todo o negativo desse. E é assim que acontece. E depois você achou 1, acha 2, 3, 4, aí você faz 30, 40, é assim que faz 50, 100 mil reais por mês.
Eu vou encaixando produtos. Só que dentro do que erra, eu acerto. A ideia é, eu não posso só errar. Só se eu sou iniciante, estou na fase de teste. Mesmo assim, eu tenho que estar acertando um ou outro. Mas é uma métrica média. Mas, Caio, como é que eu mexo nessa margem? Pô, Caio, tá muito fora da realidade isso daqui. O que faz esse ficar positivo e esse ficar negativo? Quais são as métricas, as variáveis que interferem na quantidade de investimento? Quais são as variáveis que interferem no resultado? Ou na quantidade de produtos para fazer 10 mil. Quais são? Pensa comigo. Se eu mexer a quantidade de cliques por venda que eu tenho, então se um produto demora mais para vender, muda tudo, né? Aqui eu coloquei um clique por venda de 8 cliques, é muito baixo. Então o que pode interferir no meu resultado? Se eu aumentar o meu clique por venda, se eu demorar mais para vender do que normal. Olha o saldo lá na frente, ó, mexi aqui, ó o saldo, ó, eu saí de 8 mil positivo para 300 positivo. Por que, Caio? Porque minha campanha não está tão ajustada, as palavras-chave não estão tão dentro, não são palavras que denominam um produto específico, os termos estão ruins, não segmentei direito, então não está muito fina, está demorando bastante para vender, está demorando o máximo para vender. Quando demora o mínimo, mexe lá no ponteiro final. Então, ajustar a campanha interfere no seu custo por venda, no seu custo por clique e tudo mais. Segunda coisa, que interfere na quantidade de vendas por produto. Segundo ponto, o que interfere na quantidade de vendas por produto. Como que eu defino a quantidade de produtos? Volume de busca. Se eu tenho 10 mil buscas mensais, eu consigo fazer muito mais resultado, com os mesmos dados. Com os mesmos dados, eu chego em 8 mil. Com os mesmos dados, se eu tiver 30 mil buscas mensais, eu chego em 25 mil com os mesmos dados. Então, a quantidade de produtos tem a ver com o volume de busca. Então, por exemplo, se eu tenho apenas 2 mil buscas, não dá para eu querer fazer 10 mil com um produto que tem volume de busca 2 mil. Não dá. É incoerente. A quantidade de pessoas pesquisando limita o próprio resultado. Então, o volume de busca interfere na quantidade de produtos para chegar no resultado que eu quero. Segunda coisa que interfere no resultado final, no custo, né? A comissão. Então, olha o saldo, sempre olha o saldo final lá. Se eu tiver uma comissão maior, automaticamente muda meu saldo. Então, comissão é importante, volume de pesquisa é importante, CTR é importante, mas é uma métrica média, eu não consigo mexer tanto. 20% diminui. Quanto mais cliques eu tenho, dentro de um padrão, ok, mas aqui eu não gosto de trabalhar muito, porque eu não consigo mexer muito no CTR, tá? Mas consigo interferir. O que mexe no CTR? Estrutura própria tende a baixar o CTR, mas agora é obrigado a ter, você tem que ter. Segunda coisa, você não escrever site oficial abaixo do CTR, o seu orçamento baixo, você tem o CTR mais baixo também, porque você fica menos bem posicionado. A qualidade do seu anúncio interfere. Os seus gatilhos mentais do título interfere. Vários pontos. Vai marcando aí os pontos, hein? Tô falando aqui, soltando aqui os motivos no qual interfere nesses números. Cliques totais é uma conta, né? Então, quanto maior o CTR, mais cliques eu tenho, né? Então aqui interfere bastante. A vendas por mês é uma consequência. Quero vender. Cara, vender é uma consequência do volume de busca, da quantidade de cliques por venda, do meu CTR, do meu CPC. É só uma consequência, ó. Eu nem mexo nessa variável. Eu mexo só aqui, ó. Eu mexo aqui, mas na venda eu não mexo, porque venda é uma consequência. Não foque na venda, foque nos números. Então, vamos lá. Outro ponto. CPC interfere. Ah lá, R$900. Mas se eu pagar R$3 no CPC, já melhora o meu saldo. Se eu pagar R$10 no CPC, negativo. Então, o CPC é uma métrica importante para o seu custo por venda. O CPC é importante para a sua margem ser boa. Se você aceita CPCs caros, por mais que você venda, a sua margem é sempre apertada. Aí você vai ser aquele cara que gasta 1.000 e ganha 1.200. CPCs caros, interfere. Comissão baixa, interfere. Cliques por venda alto, interfere. Tudo isso que eu estou mexendo aqui, que muda o resultado final, são variáveis que, se você mexer, interfere naquilo que eu quero de margem, de botar no bolso. Aí é nisso que eu fico de olho. Então, eu fico de olho no CPC. Eu fico de olho na hora de escolher produto, uma comissão alta. Por isso que eu não aceito comissão menor que 100. Porque imagina se é R$80 aqui, ó. Olha o saldo final. Se for, vamos pegar aqui o saldo positivo, 4.000 buscas para ter volume de busca. Quanto mais busca num padrão ruim, mais negativo fica, ó. Tá ruim o padrão. Se eu tiver mais pesquisas, pior fica, ó.
Então eu gosto de falar assim, cara, tem que estar um padrão bom, CPC ok para vender, aí eu melhoro. Clique por venda menor, aí eu melhoro. Beleza, agora eu pego uma comissão de R$60. Pronto, ferrou. Por isso que eu falo, cara, os parâmetros que eu dou para vocês lá no GPA 3.0 são parâmetros seguindo isso daqui. Pessoal, comissão X, aceita CPC X. CTR, busca o CTR X. Quantidade de produtos depende do volume de busca. Todos esses padrões que eu passo para vocês no treinamento é para vocês entenderem que mexe na variável final. Para vocês, cara, agora eu tô tendo clareza, Caio, agora eu entendi o porquê que eu tô com ROI negativo, porquê que eu testo pouco produto, porquê eu tenho expectativa de vender muito, sendo que eu tô anunciando um produto com 100 pesquisas mensais e eu só tenho um produto na minha campanha, eu não tenho nem 15 cliques por dia e eu quero vender todos os dias, mas eu não tenho nem 15 cliques por dia. Não tem sentido. São dados, é matemática básica. Começa a olhar para os números, para de olhar para, sabe, quero vender, blá blá blá, cara, olha para os dados. Vamos lá. Outra coisa que mexe no processo, CPC, tudo isso aqui interfere nisso daí para dar um resultado, ó. Mexi em tudo, ainda fiz 5 mil. Como é que faz para ficar ruim, Caio? Para ficar negativo? Cara, se eu começar a aceitar CPCs mais caros, ó, pagar R$6 no CPC, pagar R$7 no CPC, pagar R$10 no CPC, já começa a ficar com ROI muito negativo. Já ainda estou positivo. O que acontece? O meu CTR tem poucos cliques, estão vendo menos. O que acontece? Volume de busca. Peguei produtos com baixa busca somente, então tem que ter mais produtos. Meu clique por venda está ruim, Caio, então ele está pior. Tudo isso faz eu ficar negativo. Vamos fazer ficar negativo aqui? Clique por venda 20, está pior. Comissão está muito alta, vamos pegar a comissão de R$100. Aí eu começo a ficar negativo, aí, ó. Tá vendo? As variáveis que faz você ficar negativo. Trazendo todas essas variáveis, como é que eu mexo em cada uma delas na campanha? Vamos falar de uma por uma rapidão aqui. Clique por venda. Como é que eu diminuo o clique por venda? Ajustando campanha, ajustando palavra-chave, mais segmentada, entender os termos de pesquisa, não ter erros de termos de pesquisa, um anúncio bem feito, uma estrutura própria certinha, que carrega rápido. Se tiver que segmentar idade ou sexo, se fizer sentido para o produto segmentar, qualificar, deixar o negócio fechado, bem estruturado, diminui o clique por venda. Volume de busca, diminui? Não, eu não consigo mexer no volume de busca, ele já é o que é. Então eu tenho que entender o volume de busca para entender o volume de vendas que eu sou capaz de fazer. Vocês às vezes escolhem produtos de 400 buscas e querem fazer 5 mil vendas no mês. Não tem como. Com 400 buscas, num clique por venda muito bom, num CTR muito bom, você consegue fazer 8 vendas no mês. Né? Pensando num cenário muito otimista aqui, tá? Porque de todos os volumes de busca, você não pega todos, você pega uma porcentagem dos volumes de buscas ainda assim. Mas tô pensando num bom cenário aqui, tá? Num bom cenário. Aqui no 100, ó, faço uma venda só. Então, para eu fazer uma venda por dia, eu tenho que ter 30 produtos desses. Vamos pensar que eu tô nesse cenário. Como é que eu faço 30 vendas no mês? Se eu tenho um produto nesse cenário, um produto com 30 cliques por venda, 100 buscas mensais, CTR 15, comissão 100. Cara, eu faço uma venda só, Caio, no mês. Então, o que eu preciso fazer? Ter 30 nesse formato, nesse padrão. Ou eu vou para outros volumes de buscas. Para eu fazer 10 mil, Caio, eu tenho que ter o quê? Comissões maiores de 150, aceitar CPCs menores. Eu posso ter um de 10? Posso, cara, mas eu tenho que buscar ali um de 4, eu tenho que buscar ali um de 5, um pouquinho menor. Um de 10 não, vamos pegar um de 8 para melhorar ali esse processo. O que mais, Caio? Vamos ajustar melhor as campanhas? Vamos pegar aqui, não vamos chegar a 30, vamos definir que eu chego a 25 só no máximo. Então eu vou aqui, quero achar um melhor aqui, beleza, aí já melhorou, já melhorei meu ROI, ó. Aí, isso aí nas métricas, eu vou entender, cara, vamos pensar em CPCs aceitáveis de 3 a 8 reais, vamos pensar nesse padrão aqui, de 3 a 8 reais, um CPC padrão, vamos pensar num CTR de 10 a 30, como é que melhora a CTR? Falei aqui já, se você não marcou, você perdeu. Melhorar gatilhos mentais do título, site oficial, escrever site oficial, melhorar a qualidade do seu anúncio. Comissão média, vamos pensar numa comissão mínima aqui de 150 para ser mais arrojado, de 150 para cima, porque daí ó, tudo melhora, olha só, com alguns ajustes já melhora tudo, todo o meu resultado melhora. Se eu aceito clique por venda até 25, o que quer dizer isso, Caio? Que quando chegar em 25 eu pauso a campanha, porque eu tenho dados. Vamos parar de buscar produtos de 400, vamos achar um de 2.000, ou se eu buscar de 400, vamos pegar mais de 400,
Vamos pegar tipo 8 produtos de 400 buscas para eu chegar nos meus 10 mil. Mas eu posso ir com calma. Cara, eu tenho pouca verba, eu não tenho 6 mil para investir agora. Fica tranquilo, começa com um produto. Vamos ver qual que é o resultado? Aqui, ó. Começa assim. Fechou? Olha o que você pode fazer. Aí você pegou esses 7 mil reais aqui, você reinveste ele. Pronto. Tá certo? Ah, pegou o melhor cenário. Vamos pensar no pior cenário, então. 10% CTR, CPC aqui R$ 7. Vamos pensar aqui, clique por venda 20. Ainda assim, voltou R$ 250 a mais. No pior cenário, volto, reinvisto 3.750. E é assim que eu chego nesse processo de bater todo esse resultado. Vocês entenderam que aqui eu dei variáveis e diferentes métricas para você entender o que faz você gastar mais, o que interfere, por que eu gastei tanto e vendi pouco, ou por que outras pessoas têm margem maiores, porque essas variáveis interferem muito. E por trás de tudo isso, a parte estratégica. Quando eu faço um lançamento, eu tenho esse pico de vendas mais fácil, eu tenho menos cliques por venda, eu tenho uma margem maior. Quando eu anuncio o fundo do funil, eu tenho menos cliques por venda. Quando eu anuncio produtos mais vendidos, eu tenho mais volume de pesquisa. Aí eu tenho que dominar as estratégias. Por isso eu te convido a entender um pouco mais sobre o GPA 3.0, que eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário, porque tudo isso é ensinado lá no detalhe, tá? Nós vamos lançar, ou se você viu esse vídeo atrasado, já lançamos. Se nós não lançamos, tem o link da pré-inscrição aqui embaixo. Outra coisa importante, Caio, eu quero a planilha. Como é que eu faço para ter a planilha? Você vai lá no meu direct no Instagram e vai escrever planilha. Porque vai cair uma automação, já vou automatizar esse processo. Quando você for no meu direct e digitar planilha, eu vou liberar essa planilha aqui para vocês, tá? Vai chegar para vocês essa planilha aqui para você aprender a fazer esses cálculos e mexer nessas variáveis para a sua cabeça abrir. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui, Caio, foi foda esse vídeo, explodiu minha cabeça, ou foi fraco demais, mais do mesmo e vai cagar no mato. Tamo junto e até o próximo vídeo.